A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Wilson Joia. Eu queria deixar para você aqui uma palavra de Deus para vossa meditação. Uma palavra bastante conhecida e eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma poderosa. Amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. Observe isso daqui, isso aqui é muito importante. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu-se de íntima compaixão. E correndo, guarde isso daqui, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Uma passagem bem conhecida de todos nós. Passagem esta que muito me chama a atenção pelo fato de Jesus estar tentando responder aos fariseus uma coisa muito simples. O contexto desse texto que fizemos menção agora, ele vai narrar uma coisa muito interessante. Vamos até voltar no início do capítulo. O capítulo de número 15 começa da seguinte maneira: E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Observe que a indagação dos escribas e fariseus é uma indagação de inveja. Vamos botar nesse termo, inveja. É uma indagação de inveja. Por quê? Porque Jesus fazia uma coisa que ninguém fazia. Jesus, ele recebia pecadores, comia com eles, pregava para eles e mostrava a diferença em servir a Deus com essência e servir a Deus em aparência. Aleluia. Jesus era terrível demais. E quando eu falo a palavra terrível, eu não falo
Eu falo ela usando um dos sinônimos da palavra terrível, que significa fantástico. Observe que com um tom de inveja, ele está dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus vai responder esta indagação contando algumas parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, respondendo o porquê que ele come com pecadores e recebe esses pecadores. Porque a parábola da ovelha, Jesus responde ela de uma forma muito interessante. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la? Jesus está dizendo para eles: olha, o reino dos céus é diferente do reino que vocês implantaram na terra. O reino dos céus é característico de pessoas que se entregam para Deus, vive uma vida em Deus e vai atrás daquele que se perde para resgatá-lo para o seu reino. Jesus, ele responde o porquê que ele recebe pecadores e come com eles. Porque Jesus veio resgatar o que estava perdido. E o interessante no texto que nós fizemos menção é que Jesus, ele vai dar continuidade na parábola. Você conhece bem, ele fala da ovelha perdida, fala da dracma e vai falar do filho pródigo. E o texto é taxativo em dizer que um certo homem tinha 2 filhos. Observe que, se a gente for analisar uma coisa interessante aqui, é que o mais moço, ele vai chegar para o pai e dizer: dá-me parte da fazenda, dá a minha parte, eu quero a minha. E segundo alguns estudiosos, a própria cultura judaica também vai dizer isso, e se não me falha a memória, no livro História dos Hebreus, que vai dar uma ênfase maior, é que quando um filho mais novo perde parte da fazenda, o filho está desejando a morte do pai. O filho de uma forma bem objetiva, vou ser bem franco, uma forma direta, o filho vai dizer assim: eu quero que você morra para que eu venha tomar posse daquilo que é meu. Toda vez que o filho mais novo deseja antecipadamente, fora do tempo, tomar posse daquilo que é dele por direito, ele está desejando a morte do pai. Só que observe que mesmo o pai, tendo esta ideia em mente: ei, meu filho está querendo que eu morra antecipado? Calma aí, eu vou te dar a sua parte. Só que a cultura vai dizer o seguinte: observe que ele dá a parte, tem um tempo, depois dele ter dado, o filho vai pegar tudo, vai juntar e vai embora. Talvez essa história na mente de um fariseu poderia ter dado um choque, um colapso no fariseu. Vou te dizer por quê. Pelo simples fato de 3 coisas ter que acontecer com aquele filho. A primeira coisa que teria que acontecer com aquele filho: ele teria, aleluia, ele teria que apanhar do irmão mais velho. Ele teria que tomar uma coça de vara do irmão mais velho, pelo fato de estar desonrando e desejando a morte do pai. A segunda coisa que deveria acontecer: ele deveria ser apedrejado pelos empregados da casa, os mais honrados empregados. E a terceira coisa: ao chegar ao portão de saída da casa, por onde se passava
por onde era o caminho das cargas e descargas, por onde os carros, as carroças passavam com as cargas do dono da fazenda, ele teria que passar pelo escárnio, ser atropelado, ser escorraçado por estes que faziam as mercadorias e as coisas do dono da casa chegar. 3 coisas deveriam acontecer, mas observe que o texto está dizendo que ele sai ileso da casa com parte da fazenda. Ele vai gastar tudo. É o texto que está dizendo, ele vai gastar tudo. Gastando tudo, a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Quando acaba a fazenda, a Bíblia vai dizer que na terra onde ele estava, a fome vai bater na porta. E foi-se, e havendo ele gastado tudo, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. Posso abrir um parênteses e ministrar sobre a sua vida? Não saia antes do tempo debaixo da onipotente mão de quem está sobre sua liderança. Aleluia. Não é tempo de pegar o que é seu e ir viver da forma que você quer. Observe que tudo que ele havia adquirido fora do tempo, ele gastou tudo. Gastando tudo, o que acontece? Ele começa a padecer necessidade. Ele chega, o texto vai dizer, e foi-se chegou os cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar porcos. A maior miséria na cidade santa, aleluia, a maior miséria na cidade santa é apacentar porcos. A maior miséria na cidade santa é apacentar porcos. E não bastado isso, ele vai desejar, ele não come. Vamos entender melhor, vamos analisar isso. Ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Isso deve ter dado um choque de realidade nele. Porque na sequência do texto ele cai em si. Espero que você não venha, aleluia, chegar numa decadência de miséria a ponto de ter que cair em si. Porque é muito ruim sair da casa do Pai, sair da casa do conforto do Pai, para ir viver dissolutamente. Não saia. Aguarda mais um pouco. Aleluia. Aguarda mais um pouco. Não é porque você não está sendo instrumento nesse momento que você precisa reivindicar aquilo que é seu, que não é o momento de você receber, mas ainda é seu, já está decretado. Você faz parte da herança. Aleluia. E o texto vai dizer que ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Sabe por que algumas coisas, isso aqui foi iluminação do Espírito Santo agora. Sabe por que tem algumas coisas que não destrava na nossa vida? Quando eu falo na nossa, eu me incluo no meio também. Observe uma coisa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aleluia, glória, pequei. Observe que ele vai até o pai e confessa ao pai
pequei. Muita coisa não muda porque nós não temos atitudes de chegar até Deus e falar: Senhor, ó, deu ruim, pequei, preciso me rasgar, eu preciso me abrir com o Senhor, não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas olha, isso aqui, gente, isso aqui é muito terrível. Observe que isso daqui está na mente dele. Eu vou chegar até o Pai, vou dizer: pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. Por que como um dos teus empregados? Porque a comida dos empregados era boa, era melhor do que as bolotas que os porcos comiam, que ao qual ele desejou. Faz-me um de teus empregados. Muita coisa não muda na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente hoje vive num sincretismo religioso, achando que através de palavras bonitas, palavras bem colocadas, Deus soberano, eterno, e você não se expressa da melhor forma possível, você não se rasga para Deus, dizer: olha, eu estou dessa forma aqui, não aguento mais viver desse jeito. Se abre. Da mesma forma que você, quando não está satisfeito com alguma coisa, e você chuta o balde, você fala: olha, eu não gostei disso. Você chega para um filho e fala: não gostei da sua malcriação. Você dá expor. Fala com Deus também dessa forma. Se abre. Deus, ele quer saber da verdadeira intenção do teu coração. Deus, ele quer saber das verdadeiras intenções. Se você quer status por ser filho, ou porque você quer fazer valer aquilo que ele te ensinou. Observe isso e guarde na tábua do teu coração. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um de teus empregados. Observe que aquilo, ele mentalizou aquilo. E decide voltar à casa do pai. Ele decidiu voltar para a casa do pai. Isso aqui é muito lindo. Porque ele está a caminho. E quem observa ele de longe é o pai. Aleluia. O pai está olhando para ele. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e aqui eu quero já começar a encerrar a minha fala, é que o pai olha para ele, aleluia, e corre. O pai corre, movido de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é se colocar no lugar da pessoa, é se colocar na situação da pessoa. O pai corre até, eu posso conjecturar, o pai corre até a entrada do portão da fazenda. Oxe, se não, ele entra, ele vai até a entrada do portão da fazenda. Por quê? Para que o filho não viesse a correr o risco das carruagens passar por cima dele com humilhação. Você desejou a morte do seu pai, você precisa ser humilhado. Aleluia. Ele vai até o filho com o objetivo de ninguém tacar pedra nele. Aleluia. Porque quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente peca, a primeira coisa que enfrentamos é pessoas pisando em cima de nós. É pessoas dizendo: eu não disse que demorou muito, ele caiu. Aleluia. A segunda coisa é as pedradas que nós levamos. Ninguém dá mais crédito ao teu ministério depois que você erra, depois que você peca, depois que você decide sair. Mas o pai te olhou de longe e falou: eu vou até ele. Eu não vou deixar ninguém passar por cima dele. Eu não vou deixar ninguém tacar pedra nele.
E observe que a cultura vai dizer que o irmão mais velho teria que dar uma coça de vara, teria que bater no irmão mais novo. Mas observe, o pai o abraça. E o texto vai dizer o seguinte: mas disse seu pai aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluia! Trazei depressa a melhor roupa. Vestilho. Versículo 22. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Formosos é os pés daquele que anuncia as boas novas. Aleluia. Anel, autoridade. Ele foi, se rebentou, mas eu hoje estou trazendo ele de volta e estou dando autoridade a ele. Maravilha. Trazei bezerro. Vamos fazer um churrasco. Aleluia. Tem festa. Aí o texto vai dizer, e aqui eu finalizo, que o irmão mais velho não entra na festa. E ainda questiona. Olha, se você for analisar bem, o questionamento não foi nem porque o pai nunca fez festa. Foi porque o pai não deixou o irmão mais velho cumprir a lei, o costume. Eu queria bater nele, eu queria pegar ele, mas o Senhor não deixou. Por que que não deixou? Porque ele é pai, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, é perdoador, é fogo consumidor, mas é perdoador também. Ele é fogo consumidor para aqueles que não querem tomar uma postura, uma posição. Eu quero deixar uma palavra, esta palavra, para o teu coração. Levanta. Vai até o Pai. Fala com Ele. E eu tenho certeza de uma coisa. Aleluia. Eu estou sentindo Deus. Eu tenho certeza de uma coisa. Ninguém vai passar por cima de você. Ninguém vai tacar pedra em você. Ninguém vai bater em você. Porque o Pai já te olhou de longe. E está movido de íntima compaixão. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Bendito Deus. Quero entregar a minha vida, minha família em tuas mãos. Entregar, meu Pai, estes que estão ouvindo esta mensagem agora. Perdoa-lhe os pecados. Restitui, Senhor. Pois da mesma forma, meu Pai, que este jovem caiu em si, eu tenho certeza, meu Pai, que tem pessoas agora que está refletindo neste momento. E eu peço ao Senhor que não nasça um sentimento de remorso no seu coração, mas que nasça arrependimento no coração desses que está me ouvindo. Assim como tu fizeste, meu Pai, com a vida deste jovem, fizeste com a minha vida, faça com eles também, meu Pai. Em nome de Jesus, que nasça fruto de arrependimento, que eles possam, meu Pai, se abrir com o Senhor da mesma forma que ele se abriu. Pequei, errei, mas eu preciso da tua misericórdia. Ainda que eu não seja restituído como filho, mas, meu Pai, faça-me como um dos teus empregados. Porque é melhor estar na tua proteção, debaixo das tuas onipotentes mãos, do que, meu Pai, estar miseravelmente, meu Pai, apacentando porco. De estar, meu Pai, servindo à vontade da carne. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dele, a vida dela, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem fala é o diácono Wilson Joia, Assembleia de Deus, Ministério Siloé, pastor saudoso, pastor presidente Ideide Carvalho. Tamo junto aí. Shalom
Deus abençoe a todos.